Então, entidade. De boa essa aqui, né? 2. Uma despesa de aluguel de dezembro de 2020 foi paga em janeiro de 2021. Em qual mês tal valor deverá ser contabilizado como despesa? E aí? Falem para mim, em qual mês, né, eu recebi lá na minha casa uma despesa referente ao meu aluguel de dezembro. E eu paguei no início de janeiro essa despesa. Em qual mês eu devo registrar essa despesa? Eu preciso contabilizar que eu tive essa despesa com o aluguel. Me falem vocês, o que vocês fizeram aí? O que vocês marcaram nessa situação? Eu coloquei a letra D, prof. Letra D. Em dezembro de 2020, quando ocorreu o momento econômico. Mais alguém? A letra D também. Mais uma letra D. Alguém fez diferente? Ninguém? Todo mundo fez D? Sim. Então, vamos lá. Ó, pessoal, vamos fazer a leitura dessa questão. Uma despesa de aluguel de dezembro de 2020 foi paga em janeiro de 2021. Então, o pagamento, a hora que saiu do meu caixa, a hora que saiu do meu bolso, foi janeiro de 2021. Em qual mês tal valor deve ser contabilizado como despesa? Eu sempre faço a contabilização, eu sempre faço o registro de fatos contábeis no momento em que acontecem. Então, no momento em que acontece o desembolso, né, o fato gerador, aí eu faço o registro dessa despesa. Então, aqui nesse caso, a empresa ela está pagando o aluguel e ela pagou em janeiro de 2021. Então, a resposta correta... Deixa eu só aceitar que alguém está entrando. Então, a resposta correta, pessoal, é a A. Em janeiro de 2021, quando ocorreu o momento financeiro. O que é o momento financeiro? É a hora na qual sai o dinheiro, né? A gente trabalha o momento financeiro pensando nele como o caixa da empresa, tá? Como uma competência de caixa e não uma competência, que no caso seria o momento econômico. O momento financeiro é caixa, né? O momento do caixa e não o momento econômico da empresa, o momento de competência. Alguém falou alguma coisa ali para mim? Alguém quer ler para mim? Professora, mas quando a gente vê despesa, não dá para não é as despesas da DRE, porque daí o fato gerador é o aluguel de dezembro de 2020. Pelo menos foi assim que eu entendi. Tá, ok, despesa da DRE. Só que quando que eu lanço uma despesa na minha empresa? Quando eu pago ela, certo? Nem sempre. Não, aí é o passivo. Vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença das minhas contas do passivo para da minha DRE, para minhas despesas? Quando eu tenho, por exemplo, aluguel a pagar, né? Aí eu tenho o quê? Eu tenho um passivo. Ele tá lá, é tudo que eu tenho a pagar. Quando ele se torna uma despesa? Que ele vai ser lá na minha DRE, ele vai aparecer lá na minha DRE. Sempre que eu desembolsar o valor, ele vai sair do meu passivo e vai se tornar uma despesa, tá? Então, essa é a diferença. Sempre lembrem disso. Contas patrimoniais são aquelas sempre a pagar, tá? E despesas são aquelas que ocorreram no período. Então, que realmente saíram do caixa, que realmente aconteceram dentro do período contábil. Então, cuidem para não confundir as coisas. Quando eu tenho a pagar, quando eu faço uma provisão, eu vou estar lá no meu passivo, eu vou alimentar o meu passivo, que é tudo obrigações que eu ainda preciso pagar. E sempre que eu pagar determinada situação, ela vai se transformar em uma despesa ou em um custo para a minha atividade. Depende da atividade que eu tenho, vai ser despesa, depende da atividade que eu tenho, vai ser custo.
né? E depende em qual parte que ela está, operacional, administrativa, enfim. Neste sentido aqui, o que eu quero que vocês entendem? Que a despesa em si, ela é de dezembro de 2020. Beleza? Então, eu sei que o pagamento que eu realizei em janeiro de 2021, ele é referente ao mês anterior, à competência anterior. Porém, eu só vou registrar, eu só vou contabilizar como despesa esse bem no momento em que eu pagar, que eu efetivamente fizer o pagamento dele. Agora, se eu estiver colocando aqui que eu vou registrar, que eu vou contabilizar esse aluguel a pagar, aí sim eu posso contabilizar ele em dezembro de 2020, quando ocorrer o momento econômico, né? Então, a parte da competência lá, que eu vou colocar lá no meu passivo que eu tenho a pagar. Então, lembrem sempre dessa diferença. Das minhas contas patrimoniais, é tudo que eu tenho de ativo ou os meus direitos a receber, né? E lá nos meus passivos, é tudo que eu tenho a pagar a curto e longo prazo. A diferença disso é o meu patrimônio. Agora, quando a gente trata de despesas, quando nós falamos de DRE, são sempre as despesas, né, incorridas, que ocorreram dentro de um período. Então, é nesse sentido aqui que essa questão 2 está querendo frisar. Vocês conseguiram me entender? Vocês, né, percebi aí que praticamente toda a turma, 100% da turma, assinalou a D. Não tem problema, pessoal. É por isso que a gente faz essa correção, tá? Para a gente conseguir trocar essa ideia, construir este conhecimento. Todo mundo conseguiu entender aí a linha de raciocínio para nós marcarmos a A? Ou vocês ainda têm dúvida, têm questionamentos? Podem fazer, fiquem bem abertos. Pior que eu não entendi, professor. Quem falou? Ricardo? Eu também não. Tá. Então, vamos lá, galera. Aqui, ó, vou ler de novo com vocês a questão. Uma despesa de aluguel, lá de dezembro de 2020, foi paga em janeiro de 2021. Então, o fato, né, de pagamento, o fato de gerador da despesa, o que é o meu fato gerador da despesa? Quando eu tenho uma despesa a pagar, é quando eu desembolso o dinheiro para pagá-la, tá? Então, esse é o fato gerador da minha despesa, tá? Em qual mês tal valor deverá ser contabilizado como despesa? Então, aqui, quando a gente fala de despesas, nós estamos falando em valores que foram pagos em determinado período, tá? Então, nós estamos falando de despesas incorridas, ou seja, despesas efetivamente pagas, no qual saiu o dinheiro do caixa e foi pago tal despesa. Então, nesse sentido, aqui no início da questão, a gente fala o seguinte, que existe uma despesa de aluguel de dezembro de 2020. Ok, ela é referente a dezembro de 2020, tá? A competência dela é de 2020. Mas quando que a empresa pagou esse bem? Quando eu faço o registro do pagamento da despesa? Quando eu, de fato, desembolso o dinheiro e faço o pagamento. Então, a ideia aqui que eu quero colocar para vocês, que eu entendi como vocês entenderam. Vocês levaram em conta que vocês receberam em dezembro de 2020 a despesa, que a despesa é referente a dezembro de 2020. Mas aqui nós estamos tratando despesas e não aí contas patrimoniais, né? Registros aí de contas patrimoniais a pagar. E sim, quando quando eu tenho que fazer a contabilização como despesas, despesa incorrida, o momento em que eu pago determinado bem. Eu faço o pagamento do bem, eu tiro do meu caixa e pago aquela despesa. Faço o pagamento daquela operação. Conseguiram entender agora? Mas daí, professor, vamos por assim. Pode falar. Na minha DRE, eu vou ter o lucro do exercício do período com que eu tô lançando. Eu vou, daí, por exemplo, assim, 31/12 eu fecho aquele exercício, fecho minha DRE, e esse aluguel... 31/12 de 2020? Peraí. 31/12. De qual ano?
Não, isso não, tipo assim, não vem a caso, mas vamos supor que eu fecho o exercício e faço a DRE. Aí ele tem o lucro que foi feito naquele período, o lucro não, a receita, e daí eu tenho o aluguel que eu paguei para adquirir aquela receita naquele período. Então, esse aluguel que era de 2020 vai sair da vai diminuir da receita da DRE do ano seguinte, de 2021? Sim, porque as despesas que nós temos na DRE são aquelas que efetivamente foram pagas no ano, naquele período. Porque nós vamos ter o resultado daquele período, referente ao faturamento que eu tive naquele período, menos as despesas daquele período. Tá me compreendendo? Então, não faz mal eu pagar, não faz mal se eu for, vamos dizer assim, debitar lá na despesa de 2021 esse valor, né? Essa despesa referente a 2020. Não faz mal, porque vai estar, essas contas vão estar se cruzando, vão ter correlação, vão ter transação entre elas. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o lucro do período, ele advém das despesas pagas no período. Então, se eu não paguei a despesa de dezembro de 2020, da mesma forma que, por exemplo, aqui, Ricardo, vou trazer uma outra questão. Deste lucro vai gerar o quê? Vai gerar imposto do final do ano, né? Imposto referente a dezembro, né? CSLL, vai gerar aí IRPJ, imposto de renda de pessoa jurídica, e esses impostos vão vencer lá em janeiro de 2021. Não é por isso que o meu lucro já está descontando esse imposto. Eu vou abater estes valores lá no próximo período, quando eu desembolsar o dinheiro do meu caixa para fazer o pagamento daquela competência. Então, eu registro, né? Eu sei que aquele meu bem é referente à competência interior, mas eu faço o registro da despesa em si quando eu pago ela, quando de fato ela acontece, quando ela é incorrida, quando eu tiro o dinheiro do meu caixa para fazer o pagamento daquele bem. Conseguiu me compreender agora? Conseguiram de forma geral? Sim, obrigado, professor. Certeza? Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas em relação a isso. Todo mundo, como é que ficou aí? Não só o Ricardo, mas quem mais falou? Sim, tudo certo. Então, beleza, galera. Então, aqui o que eu quero que vocês entendam é isso. É a despesa incorrida, que no momento em que foi pago, que foi desembolsado o valor. Beleza? Vamos lá, então. 3. Uma empresa comprou um quadro por 15 mil. E um dos donos da empresa alertou o contador que o mercado avaliava a peça em 37 mil reais. Com qual valor será registrado na contabilidade tal bem? E aí, o que vocês marcaram? Me contem. Letra C, prof. Letra C. Quem mais? Acho que tem que fazer um teste de impairment aí, prof. Jussara. Tá certo. E aí, mais alguém? Todo mundo foi aí na letra C? Alguém falou no chat? Gustavo falou que marcou a C também. Então, tá bom. Então, vamos lá. A resposta certa aqui, pessoal, é a D. Ah, mentira, era só vocês ficarem de cara. Ah, essa professora tá louca, ela tá falando que todas as nossas respostas estão erradas. Tô brincando. Tá certo, é isso. Opa, cadê o meu? Mas será que eu não coloquei quadrinho aqui? Acho que eu não coloquei quadrinho aqui, gente. Mas eu vou fazer o quadrinho aqui para vocês, tá? Tá certo. A resposta é a 15. A C, desculpa, 15 mil. Por que a resposta é 15 mil? Porque nós temos que fazer o registro pelo valor que eu paguei no bem, de fato. E não colocar lá um valor a maior, porque de fato aquele valor não saiu da minha contabilidade, não saiu do meu caixa para ser gerado aí um bem, um ativo, né? Enfim, em relação a isso. Então, eu preciso registrar pelo valor no qual eu comprei,
Beleza? Tá certinho essa aí. 3. Qual o princípio deve ser seguido na contabilização do exercício anterior? Então, eu vi que bastante gente ficou com dúvida aí em relação a isso, tá? Que estava falando do exercício anterior, se era 3 mesmo. Referente a 3, a essa situação, caso aqui, tá? Do quadro. Qual o princípio deve ser seguido na contabilização do exercício anterior? Então, nós precisamos utilizar o princípio do registro pelo valor original, pelo valor que eu paguei, né? Se de fato eu paguei mais do que vale o mercado, depois, na hora de eu vender este bem, eu verificarei isso. Ou se eu fizer um ajuste patrimonial lá na minha empresa, né? Sofrer aí sofrer não, né? A palavra sofrer é errado. Mas passar por uma perícia contábil para analisar o valor dos meus bens, provavelmente eu farei um ajuste patrimonial depois desse valor, com ganho de capital. E também vou pagar o quê? Imposto sobre esse ganho de capital, tá? Sempre que eu compro um bem por um valor e vendo ele por um valor maior, não se tratando de estoque, tá? Bem que não está relacionado à compra e venda de mercadoria da minha atividade. Eu tenho que fazer um ganho de capital referente àquele determinado bem. Vamos lá, então. 5. Em relação à atividade 3. Então, ainda em relação à situação lá do pagamento de R$15 por 15 mil em determinado bem, mas o valor de mercado era 37. Vamos ver lá. Em relação à atividade 3, qual conversão deve ser seguida? A convenção da objetividade, que fala que nós precisamos ser neutros, né? Nós não podemos fazer projeções maiores, não podemos utilizar critérios para avaliar algum bem a mais ou um passivo a menos em relação, né, à nossa contabilidade, aos nossos registros. Nós precisamos ser objetivos e claros, neutros, espelhar realmente aquele fato que aconteceu na minha organização. Então, se eu desembolsei 15 mil para fazer a compra daquele bem, é este valor que eu vou registrar o bem, o valor pelo qual eu paguei. Aí, mais uma dessas polêmicas. Vamos lá, galerinha. Agora, salvo engano, é a 6. Nem coloquei o númerozinho do lado. Será que a professora fez às pressas esse slide? Vamos lá. 6. Uma empresa recebeu antecipadamente o valor de aluguel do mês de janeiro de 2021. Olha aí, ó o inverso acontecendo, tá? Ela recebeu antecipadamente o valor de aluguel referente ao mês de janeiro de 2021, em dezembro de 2020. Em qual mês tal valor deverá ser contabilizado como receita? E aí? O que vocês colocaram nesta? Nem eu lembro o que eu coloquei nessa. Me contem, gente. Pode falar. Coloquei B, professor. B. Quem falou? Ricardo? Isso. Beleza. Eu coloquei B. Candidato. Eu nem lembro o que eu coloquei, gente. Coloquei a C! Em dezembro de 2020, quando ocorreu o momento financeiro. Agora, peraí. A professora acabou de pensar uma outra situação aqui, tá? Vamos voltar aqui. Em relação aqui, foi o momento em que eu recebi o valor. Ok, tá certo. Recebi o valor do bem, o valor do aluguel do meu cliente, coloquei no meu caixa. Porém, agora, se nós estivermos falando em emissão de nota fiscal, quando que eu vou contabilizar essa receita? Eu vou contabilizar essa receita, provavelmente, eu vou desenvolver a minha nota fiscal lá na competência na qual é o período deste aluguel. Então, lá em janeiro, provavelmente, né? Então, eu vou lá e vou desenvolver a nota fiscal de recebimento do meu aluguel em janeiro de 2021. Neste caso, aí sim, eu vou utilizar aqui a letra B, em janeiro de 2021, quando ocorreu o momento econômico, a competência, o lançamento da nota fiscal, a emissão
da nota fiscal do recebimento de determinada receita, tá? Mas aqui, pensando que a empresa já contabilizou isso aqui, já desenvolveu isso aqui como receita, na hora em que ela recebeu o dinheiro, ela já emitiu um recibo ou uma nota fiscal, enfim, para, né, o Ricardo veio aqui, me pagou a Ana, tô indo viajar, não vou estar em janeiro e já vou te adiantar o meu aluguel. Então, toma o valor do aluguel e eu já lanço aqui e mando para ele, dou para ele a nota. Neste sentido, seria a C, tá? Mas caso a empresa não emita boleto, não emita nota fiscal no mês no qual ele recebeu, ou seja, dezembro, eu vou ter que lançar aqui a minha nota fiscal em janeiro de 2021, referente ao período, né? A competência aí do vencimento deste aluguel, tá? Aí seria B. Então, nesse sentido aqui, eu trouxe duas situações, né, que me ocorreu aqui na hora da nossa discussão, duas situações, casos que nós podemos interpretar. Aqui como eu vou fazer a contabilização da minha receita? Depende do momento no qual eu emitir o meu comprovante, né? Eu emiti a minha nota fiscal ou o meu recibo, tá? Se eu emitir o recibo no mês de dezembro, eu vou fazer a contabilização no mês de dezembro. Se eu emitir o recibo no mês de janeiro, eu vou fazer o registro no mês de janeiro. Mas olha aqui, o que os princípios falam, né? O que os princípios e as convenções, elas frisam? Que sempre que acontece o fato gerador, nós precisamos fazer o registro. Então, aconteceu o pagamento, o certo é eu dar baixa naquele aluguel, já emitir a nota fiscal referente àquele mês. Eu vou ter mais receita em dezembro? Vou, porque uma receita lá de janeiro, em dezembro, mas porque uma receita lá de janeiro vai estar em dezembro. Porém, lá em janeiro eu vou compensar, porque eu já abati no meu em dezembro, já lancei uma nota mais em dezembro de receita. Tá bom, pessoal? Então, assim, sempre analisar nesse contexto. O correto, o que as nossas bases aí, o que os nossos princípios nos trazem é o seguinte: no momento em que houve o fato gerador, o recebimento ou o pagamento, né? Que foi ou a hora que eu recebi o bem e desenvolvi o pagamento, aí eu faço o lançamento. Lembram que eu tenho que seguir aquele princípio da oportunidade, no qual eu não posso deixar uma coisa para trás, não posso esquecer, deixar para lançar depois, mais tarde, eu sempre preciso lançar no momento no qual ocorre a transação, o fato gerador. Então, neste sentido, beleza? Conseguiram compreender aí a minha linha de raciocínio? Sim. Beleza. Todo mundo? Ó, tem o seguinte, hoje eu não vou fazer chamada, tá? Então, eu quero ver todo mundo comentando, falando no chat, que depois eu vou tirar a relação e eu vou ver quem estava participando da aula. Que eu já marquei o Ricardo, a Jussara, que estão participando aí, falando bastante. Então. E eu que mandei gravar a aula, professora. Ah, verdade. Poxa quem que é mesmo? É o Douglas. O Douglas, eu ia falar Douglas, eu acho. Xarope do Douglas. Que isso, Jussara? O xarope. Tá queimado, hein, Douglas? Você viu, o pessoal leva pro coração. Vamos lá, galerinha. Uma empresa adquiriu um aparelho de televisão por R$18.000. Espera aí. Vou manter aqui para depois ficar para vocês. Voltamos. Uma empresa adquiriu um aparelho de televisão por 18 mil. No mês seguinte, o mesmo aparelho aparecia na lista dos fornecedores com um valor de R$22.000. A empresa recebeu uma proposta de venda do aparelho por 27 mil. Qual o valor deve constar no estoque da empresa? E aí, o que vocês marcaram? D. D. Quem mais? Coloquei D também, prof. Quem falou? Aline. Aline. E
Isso mesmo, galera. D, respeitando quem? O princípio do valor justo, tá? O valor justo não, valor justo confundi com avançada. O valor original, o valor pelo qual eu paguei, eu vou registrar. Não quer dizer que lá no meu controle de estoque, eu não possa fazer aí uma avaliação desse estoque conforme a sua valorização, tá? Conforme a valorização do bem. Mas, geralmente, a gente faz isso para o valor final. Então, vamos supor aqui. Quem comprou... Vamos falar do ouro, tá? O ouro, ano passado, mais ou menos nesta época, estava quase uns 30%, 40% menos do que está hoje, tá? Então, lá vamos dizer que que ano passado, nessa época, o ouro estava valendo, sei lá, R$50 a grama, acho que eles falam. Acho que é a grama. Vamos dizer que é R$50 a grama. Aí aconteceu o coronavírus com muita força, foi lockdown, foi isso, foi aquilo, e o ouro foi para R$80. Lá no estoque dos ourives, né? Lá no estoque do pessoal que faz aí, que mexe com o ouro, que faz os anéis, né? As alianças, as correntes, enfim. O valor que ele pagou no início, né? Há uns meses atrás, tá lá como R$50. Agora, os ouros que ele está comprando agora, né? Os últimos que ele comprou, tá entrando com 80, 90, R$100. O que vai mudar, pessoal? Vai mudar que, a partir do momento que eu começar a vender agora, né, vamos dizer assim, no cenário da crise, eu vou começar a vender com um valor maior, tendo como base os últimos estoques que eu adquiri, né, a última matéria-prima que eu adquiri, o valor base como a última matéria-prima que eu adquiri. Por quê? Porque depois que eu vender esse ouro que eu paguei mais barato, eu preciso comprar mais. E a compra desse ouro, ele não é mais a mesma do valor que eu paguei, ele aumentou o valor. Então, aonde vai ser modificado? Vai ser modificado lá no preço final, que é o preço da venda. Então, essas variações podem acontecer lá no momento de eu calcular o meu preço de venda, né? A minha margem de lucro, enfim, pensar neste sentido. Mas o valor original que eu paguei no bem vai ser aquele que vai estar registrado para fins de contas patrimoniais do meu ativo, tá? Então, vai ser o montante lá do meu estoque. Mas, como eu falei antes, lá nos meus controles, na avaliação do meu estoque, no meu controle de estoque, eu posso cuidar neste sentido, para que eu não vou vender lá aquele ouro que eu comprei antes, né? O produto final por R$100, sendo que R$100 é o valor quase o valor que eu estou comprando a matéria-prima hoje em dia. Então, nesse sentido, sempre avaliar essas situações. Tá? O registro precisa ser mantido pelo valor do qual eu paguei, mas a avaliação daquele estoque, né, a avaliação dos meus bens, eles têm que ocorrer conforme acontece o mercado. Tá? Então, a contabilidade, como a gente sabe, não é algo engessado. Eu já conversei com vocês sobre isso, e vocês também fizeram aquela leitura lá da primazia da essência sobre a forma, no qual a gente entende que a contabilidade não é algo engessado, não é algo que tem que ser assim. Nós temos critérios a seguir, sim, mas uma empresa, cada caso é um caso. Nós precisamos adequar os princípios para que eles fiquem o mais neutro, o mais objetivo, esperem ainda mais a realidade da organização. Beleza? Aí aqui, pessoal, se eu não me engano, essa é a 8, nós começamos com atividades subjetivas, né? Que vocês teriam que escrever e não mais só responder aí, assinalar de forma objetiva. Então, vamos lá. Determinada sociedade decide no meio do exercício social, um ano, mudar o critério de avaliação dos estoques, passando o método de custo médio para o PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse sentido, foi ferido alguma convenção? Qual? Então, aqui, conforme nós vimos aí na última aula, de acordo com a convenção da consistência, os nossos critérios adotados, eles devem ser mantidos e eles não podem ser mudados frequentemente.
Por que nós solicitamos? Porque nós prezamos pela uniformidade dos nossos critérios na contabilidade, para que nós consigamos fazer análises horizontais a longo prazo. O que é isso? Para que eu consiga analisar, por exemplo, o aumento ou não dos meus preços aí do determinada matéria-prima que eu tenho na minha empresa, ou daquele determinado fornecedor comparado com o outro. Então, eu vou fazer uma análise horizontal aí, que é isso? Uma análise de vários anos, ou de vários períodos, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, né? Na qual eu vou analisar esse critério, né? Qual é o índice de aumento, de crescimento ou não, né? De determinado estoque, determinado fornecedor, determinado bem do meu caixa, dos meus ativos, das minhas contas a receber, das minhas contas a pagar. Então, neste sentido, nós solicitamos para que não haja essa mudança contínua e sempre, né, sempre estiver mudando para que não ocorra isso, para que não prejudique ou não impeça uma análise horizontal a longo prazo das nossas demonstrações financeiras, ou até dos nossos controles da organização, nossos controles gerenciais, tá? Para que não afete nesse sentido. Quando eu mudo de critério, eu estou mudando também a situação, a análise como eu estou lidando com determinado fato, com determinada conta da minha empresa. Então, eu tenho que cuidar para isso, porque daí eu mudo a análise se eu ficar mudando os meus critérios. Aí fica difícil fazer uma análise contínua de determinadas situações na minha empresa. Beleza? Todo mundo ok aqui? Ok. Beleza. Então, vamos lá. 9, salvo engano. O contador tinha dúvida quanto à quantia a registrar de uma ação movida contra a empresa pelo Fisco Estadual, ICMS. O advogado tinha informado que a companhia perdeu a causa e que a quantia envolvida variava de 17.500 a 21.300. Qual o valor a ser registrado na contabilidade e qual princípio qual princípio e convenção norteiam tal operação? Então, o valor a ser, o valor a ser registrado é 17.500 ou até... Opa, peraí, a professora embolou aqui, gente. Esquecem o que eu falei. O contador tinha dúvida... a professora viajou. Todo mundo colocou 21.300? Sim. Tá. Que bom que eu tenho vocês, né? Gente, bananei legal aqui. A professora viajou. 21.300. Agora que eu me toquei que não era um bem, era um pagamento de uma dívida. 21.300. Desconsiderem essa professora. Mentira, isso aqui era uma pegadinha, só para ver se estavam ligados. 21.300. O valor a ser registrado é R$ 21.300. Por quê? Porque quando nós falamos da convenção da objetividade e do princípio da prudência, tá? Nós sempre vamos tratar que se eu não sei exatamente qual é o valor, né, que eu devo registrar tanto no meu ativo quanto no meu passivo, eu sempre tenho que pensar o seguinte: se eu tiver um bem para registrar no meu ativo, que eu não sei o valor correto, eu sempre vou registrá-lo com um valor a menor. E se eu tiver uma despesa, né, uma obrigação a pagar, e eu não sei certo qual é o valor que este bem tem, eu sempre vou registrar esse bem, essa obrigação tem, eu sempre vou registrar ele com um valor A maior. Neste sentido aqui, galera, por que nós fazemos esse registro? Registramos o ativo com um valor menor e o passivo com um valor maior, para que não haja um susto, para que não haja uma queda, né, da empresa lá na frente, para que ela não caia em situações financeiras não previsíveis. Então, se eu fizer lá, vamos dizer que eu achava que ia entrar um valor a maior lá no meu caixa e, de fato, aquele valor não entra.
mas eu já comprei outras coisas, já fiz investimento. Então, quando chega o resultado do período, quando chega no fim do período ou no mês subsequente, eu não tenho o valor a pagar, né? Aí eu acabo me comprometendo o meu financeiro. Então, é neste sentido, tá? E a mesma coisa quando eu coloco aí, quando eu tenho uma obrigação a pagar e eu não sei exatamente qual é o valor dela. Eu sempre vou registrar com valor a maior, porque caso eu tiver que pagar um valor a menor, isso não vai impactar negativamente na minha vida financeira, na vida financeira da minha organização, né? Vai ser até bom, vai dar um alívio aí, porque eu estava pensando que ia ser 21.300, mas foi 17.500, então que bom, né? Mas eu estava preparado para algo maior, tá? Para uma situação mais impactante aí no meu patrimônio, beleza? Tranquilo, galerinha? Beleza. Então, fechou. E, por fim, salvo engano, essa é a última, não tenho certeza. Então tá bom. 10. Do total de contas a receber que a empresa receberá no próximo ano, há um forte indício que 10% não serão recebidos. Desta forma, em vez de considerar 5.000, a empresa passará a considerar 4.500. Esta norma está de acordo com os princípios e convenções contábeis? Explique. E aí, tá de acordo? Sim. Sim, é exatamente isso que eu expliquei para vocês antes. Como eu acho, como eu acredito, como eu tenho fortes evidências, né, de que eu não receberei os 5.000 cheio, porque uma empresa faliu por causa da crise, porque aquela outra empresa já está na justiça por causa que não pagou funcionários, e não pagou a Previdência Social, e não pagou o fundo de garantia. Então, fortes indícios de que eu não receberei os 5.000, que eu vou receber aí mais ou menos um montante de 4.800 a 4.500. Então, eu vou sempre registrar o menor valor no meu ativo, porque caso eu venha a receber esses R$500 a mais, pelo menos é algo que vem uma surpresa positiva à minha organização, e não que possa impactar aí a minha situação financeira, tá? Que possa me trazer um resultado que não foi concretizado, ou um resultado diferente do meu esperado. Beleza, pessoal? Entendido aqui nessa parte de princípios e convenções? Podemos finalizar essa disciplina, esse conteúdo? Sim. Então, tá, beleza. Gente, eu vou até ver se na próxima aula eu não consigo trazer um exercício prático aí de lançamento para nós desenvolvermos juntos uma situação tipo aquela lá que a gente que teve aí uma situação meio, prof, não entendi direito, não consegui compreender direito, para a gente entender ela na DRE, que foi aí também algumas dúvidas de vocês, tá? Vou anotar aqui para a gente desenvolver algo nesse sentido juntos, para clarear ainda mais a mente de vocês aí em relação a essa situação aí, caso que eu trouxe para vocês, tá? Como eu vi que a maioria da turma ficou com dúvida em relação a isso, eu vou anotar aqui em relação a essa situação. Beleza? Então, galerinha, deixem o nome aí para mim, deem boa noite, que depois eu vou imprimir minha relação, e com base nessa relação, eu vou desenvolver a chamada de vocês, tá? Então, a aula da nossa semana é isso. Semana que vem nós iniciamos aí um conteúdo novo, tá? Que nós vamos tratar de alguns critérios que o nosso CPC 00 traz, e como nós devemos analisar as demonstrações contábeis, tá? De qual forma, o que deve acontecer com as demonstrações contábeis certinho. Então, na próxima aula, nós veremos sobre isso, tá? Me despeço de vocês, boa noite a todos. Leonardo, presentes, querida professora. Então, tá bom, galerinha. Beijo no coração, boa noite, se cuidem, até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Buenas. Ei.